Bom dia, irmãos e irmãs. É com imensa alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, né? Para aprender um pouco mais do Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, que nós aprendamos, que nós conheçamos dele e para o que ele nos designou, para o que ele nos escolheu, para o que ele para que ele determinou em nossa vida. Eu me sinto imensamente grata ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem me permitido aprender. É um prazer muito grande lecionar na escola dominical. E nós estamos já perto do dia que estaremos juntos presencialmente nas nossas classes para interagir, para ver a troca, para o dialogismo, que é tão importante nas nossas classes, não é? Para a comunhão, para a parceria. Então, nós estamos já muito próximos desse dia chegar e eu estou ansiosa. Acredito que os irmãos aí também em casa estão ansiosos para estarmos de volta às nossas aulas presenciais. Estamos chegando ao fim desse estudo do livro Como Estudar a Bíblia, que vai nos servir como base, né? Vai nos mostrar, ele tem nos mostrado, tem nos ensinado a importância, que aliás eu acredito que muitos de nós já sabíamos, mas é sempre bom trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, como a própria Bíblia diz, lembrar aquilo que pode ficar guardado, né? Que precisa ficar guardado em nossos corações. Então nós vamos hoje estudar o penúltimo capítulo desse livro. Na próxima semana, então, estaremos finalizando Como Estudar a Bíblia. E em abril, nós iniciaremos o estudo do livro de Efésios. Em abril, nós estudaremos o livro da Bíblia mesmo, a própria Bíblia, o texto da Bíblia, fazendo uma análise dos versículos, não versículo por versículo, mas faremos uma análise do texto bíblico. E os irmãos já podem começar a ler o livro de Efésios também, se quiserem, porque nós estudaremos a partir do primeiro domingo de abril o livro de Efésios. Vamos lembrar também que em abril é o mês da Escola Bíblica Dominical, né? Essa escola tão importante em nossas vidas e que tem trazido bênçãos para nossas vidas individuais e para a Igreja Batista Sinai. Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar para que a gente possa efetivamente, então, começar o nosso estudo nesta manhã. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de infinita grandeza, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá muito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes, Senhor, nós nem sabemos como expressar aquilo que nós precisamos, mas o Senhor que conhece e sonda os nossos corações, sabe a nossa necessidade, conhece cada detalhe de quem eu sou, de quem nós somos, e o Senhor provê aquilo que nós necessitamos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor use a tua serva que ora fala, para transmitir a tua palavra ao coração dos teus servos. Pai, que nós possamos juntos aprender de ti. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor me tem dado de estudar a tua palavra. Faz-me, Senhor, ansiar pela tua palavra, assim como a corça anseia pelas águas. Pai, que eu tenha sede da tua palavra, que eu tenha sede de ti, de te conhecer, que nós tenhamos, Senhor, sede do conhecimento da tua palavra. Coloca, Senhor, em nós o desejo ardente de ler, de estudar, de meditar na tua palavra. Que este estudo de hoje possa ser um passo motivador, Senhor, possa ser um gatilho motivador para que nós voltemos ou comecemos ou iniciemos o estudo fiel da tua palavra. Em nome de Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade e te peço que o teu Santo Espírito seja ele aquele que vai agir nos corações. Que nada seja para a glória do nome de Soraya, Senhor, mas única e somente para a glória do teu nome. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém, amém. Irmãos, o capítulo 3
do livro Como Estudar a Bíblia, ele aborda uma questão interessante. Ele fala quem pode estudar a Bíblia. O título do capítulo é Quem pode estudar a Bíblia? Talvez você aí em casa está dizendo, olha, quem pode estudar a Bíblia? Quem quiser estudar a Bíblia. Qualquer pessoa pode estudar a Bíblia. Eu diria, irmãos, que em tese essa resposta pode ser verdadeira. Qualquer pessoa que receber uma Bíblia nas suas mãos, ela sim tem o direito de estudar as Escrituras, né? De lê-la, de ter acesso, ela pode ter acesso a ela. Mas nós vamos ver através do estudo de hoje que o real estudo da Bíblia só é feito através da mediação do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós vamos aprender hoje por que, né? Vamos reiterar, reforçar, ratificar a ideia de que a igreja é importante. A escola bíblica dominical é de extrema importância. Por quê, irmãos? Porque aqui na igreja nós ouvimos a palavra, nós temos contato uns com os outros e a postura que eu venho, com a qual eu venho para a igreja, eu ouço aquilo que está sendo ministrado, irmãos, não deve ser uma postura de crítica, uma postura de, hoje ele falou aquilo errado, ou, mas isso aí não está certo, porque a palavra pregada, o estudo feito é para a edificação dos ouvintes, né? É para que nós nos aproximemos mais de Deus. É para o propósito do púlpito, seja ele o púlpito do pregador ou do professor da EBD, é estimular os crentes ao estudo da palavra. É nos fazer perceber quão profundas são as palavras contidas neste livro, né? Quanto ele nos alimenta, quanto nos fortifica, quanto nos aproxima do seu autor, que é o próprio Deus. Então, o púlpito lá no templo, o púlpito daqui nas classes, ele serve para nos estimular. O púlpito também ele serve para nos ajudar a responder aos falsos mestres, né? Em 2 Timóteo 2, capítulo 2, antes de irmos para os falsos mestres, Paulo diz assim a Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Olha a cadeia que vai se formando. Eu aprendi na igreja, eu vou ensinar mais alguém, e esse alguém vai ensinar outro alguém. É esse o propósito, é a multiplicação daquilo que é ouvido. Em 2 Timóteo, também capítulo 1 e verso 7, diz assim, Paulo diz a Timóteo, a igreja estava sendo infestada de falsas doutrinas, falsos mestres, e Paulo diz a Timóteo, né? Deus diz a Timóteo através do apóstolo Paulo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então a Bíblia nos dá o estudo da palavra, o conhecimento daquilo que Deus quer de nós, nos dá a coragem, o Espírito Santo de Deus também nos dá a coragem para responder, para refutar aos falsos mestres, aos falsos ensinos, né? Mas nós também precisamos, em primeira mão, é como se fosse até algo cíclico, né? É como se fosse um ciclo, porque para estudar a palavra, você precisa conhecer a palavra, de uma certa forma. Você precisa ter sido apresentado a ela, você precisa conhecer a palavra. Em Oséias, capítulo 4, é um texto que eu repito bastante, então, e os irmãos também, eu sei, conhecem. Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 6, Deus falando ao povo de Israel, através do profeta Oséias, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem.
Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6, parte A. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a primeira fala nesse capítulo 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouvir a palavra do Senhor. Então, o povo de Israel, nessa época aqui do profeta Oséias, ele tinha deixado de ouvir ao Senhor. Os irmãos conhecem a história de Oséias? Deus manda que Oséias se case com uma prostituta para que fizesse uma metáfora. A vida de Oséias seria, então, uma metáfora daquilo que o povo de Israel estava fazendo com o próprio Deus. É como se o povo de Israel fosse uma prostituta, se corrompendo, né? Traindo a Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó, vocês deixaram a verdade, vocês deixaram a fidelidade a mim e vocês deixaram o conhecimento de Deus. Fidelidade, verdade, amor e conhecimento. Quando se destrói esses fundamentos que estão firmados na palavra, o que vai restar é o caos. A moral do povo de Israel estava na lama. Eles não tinham mais, eles estavam, os próprios sacerdotes não viviam a palavra. E Deus está dizendo, eu vou deixar vocês também, eu também vou esquecer de vocês. Né? Então, quando se destrói um fundamento bíblico, o que resta é o caos. É preciso, então, amados, conhecer a palavra. É preciso conhecer a palavra. Romanos 12, versículo 2, nós já conhecemos, diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso, não vos conformeis com este mundo. Comecei o versículo do meio. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um famoso educador brasileiro tem uma frase com a qual eu concordo, que ele diz que a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. É verdade que a educação transforma as pessoas para este momento de vida, para esta vida terrena, mas a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a educação em Deus, ela transforma para a vida eterna. Não somente para esta vida, mas é uma transformação que vai além desta vida. É Jesus Cristo quem transforma realmente as nossas vidas. E a nossa mente renovada, ela só se dará, só teremos uma mente verdadeiramente renovada através do estudo da palavra. Primeiramente, Cristo transforma o nosso ser e depois o processo em Cristo de renovação, de mudança de mente todo o tempo. O início dessa renovação se dá com o estudo da palavra, como diz em Efésios capítulo 4, eu vou ler só o verso 23, mas os versos anteriores também são muito importantes. 4, 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renova o entendimento. A Bíblia aqui está falando também do intelecto, mas não só do intelecto, né? Essa capacidade mental, a parte intelectual mesmo da nossa mente que está falando. E essa renovação só se dá através do conhecimento. Em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, eu vou ler na Bíblia Nova Versão Transformadora, o apóstolo Paulo diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos.
destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Paulo aqui ele estava sendo acusado de pregar o evangelho, de viver por motivação meramente humana. E aí ele responde, ele diz: não precisa ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Essas nossas motivações não são humanas, nós não temos motivação humana. O que nós temos é o evangelho, o que nós temos é a palavra de Deus. A nossa arma não é uma arma humana. 1 Coríntios 1,17 diz que é a palavra da cruz a nossa arma, né? 1 Coríntios 1,17. Hoje eu esqueci de fazer aos irmãos a recomendação de ter papel e caneta na mão, mas isso é muito importante. 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, não é da palavra de Deus, mas de palavra, né? De argumentação, de filosofias, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Então, amados, não são métodos, não são filosofias, né? É a palavra, é a cruz de Cristo quem transforma. E Paulo está dizendo aqui que essas armas, elas são capazes de derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Nessa época, existiam também os sofistas, alguns ainda existem até hoje, embora não se autodenominem sofistas, né? Que eram filósofos que enganam, criam, dão a ilusão de verdade, né? Filosofias, ideias que produzem uma ilusão de verdade. E Paulo está dizendo, a Bíblia, a palavra da cruz, a palavra de Deus pode derrotar, somente ela é capaz de derrotar as mentiras de Satanás, derrubar essas fortalezas mentais. E como é que nós conseguimos derrubar essas fortalezas mentais, né? Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, verso 9. Diz assim, né? Eu vou ler o versículo 8 também e o 9, porque um complementa o outro. Filipenses 1, 9. Vou ler só o 9. Também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Olhe como conhecimento. A Bíblia valoriza o conhecimento do Velho Testamento até do Gênesis ao Apocalipse. Claro que o conhecimento, a base do conhecimento, o conhecimento de Deus, mas não somente isso. Conhecimento como um todo e em especial e fundamentalmente o conhecimento de Deus. Filipenses 4:8, esse sim, 4:8, especialmente a parte B para chamar a nossa atenção. Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a Bíblia se preocupa em vários trechos, ou seja, Deus se preocupa com o que está em nossa mente, com o que nós estamos ocupando a nossa mente, com as coisas com as quais nós preenchemos o nosso pensamento. Deus se preocupa com isso. Os irmãos se preocupam com o que vocês têm preenchido a sua mente, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, que tipo de coisa está preenchendo a nossa mente. Colossenses 1:10, Colossenses capítulo 1 e verso 10, diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é um dos textos básicos da nossa escola dominical, inclusive, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o objetivo de todo cristão, irmãos. Esse é o objetivo da educação cristã, inclusive. Deve ser o nosso objetivo, crescer no pleno conhecimento de Deus. Você tem buscado crescer no conhecimento de Deus? Para isso, a leitura da Bíblia é de extrema importância. 2 Timóteo 3:17 é um texto que nós temos lido bastante também nesses dias, falando sobre a importância de estudar a Bíblia. 2 Timóteo 3:17, 16:17, né?
O 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, conhecer a palavra. E não somente conhecer, mas praticar, ou seja, viver, né? Conhecer e obedecer. A palavra sabedoria, ela tem significados um pouco diferentes para os hebreus e para os gregos. Para o grego, a sabedoria era uma coisa da meditação, da intelectualidade. A gente conhece muitos filósofos, né? A Grécia é conhecida, até hoje nós estudamos pelos seus filósofos, a filosofia grega. A Grécia realmente deixou um legado muito grande para a humanidade, todas as pesquisas, os estudos matemáticos que aconteceram naquele tempo e que eu creio ainda continua acontecendo, mas o pensamento era muito teórico, pode-se dizer assim, na Grécia, a questão da sofia, a sabedoria. Já para o hebreu, sabedoria está diretamente ligado à conduta, à prática. Para o hebreu, a palavra sabedoria tem a ver com a forma de viver, com como você vive, né? Eu costumava dizer às minhas filhas, quando elas eram crianças, que existe uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. O inteligente, ele é intelectualmente hábil para aprender as coisas. E o sábio, ele consegue discernir entre o bem e o mal, né? Ele consegue perceber os ambientes que o cercam. Então, existe essa diferença. E o hebreu, ele também fazia essa diferença. Talvez não como eu disse aqui, mas ele entendia que a sabedoria tem relação com a conduta e com a vida prática. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28. Achando Lucas 11, 28. Diz assim: ele, porém, respondeu, aqui Jesus Cristo falando, né? Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, não é só ouvir, né? Não é só ouvir, não é só dizer amém, mas antes é obedecer, é praticar, é isso que importa também. É a vida no altar. Na versão NVT diz assim, 11:28. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tá vendo? A nova versão transformadora traz essa forma mais fácil da gente compreender, né? E a praticam. João 14, verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas, Soraya, você está falando de praticar e obedecer? Sim. Quando eu obedeço, eu vou viver aquilo, eu vou praticar, né? Eu vou praticar, eu vou saber, vou viver de acordo com aquilo que Deus quer para mim. 1 João 5:3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, né? Diz assim, 1 João 5:3. Então, sabedoria é praticar, é viver, é praticar a palavra de Deus. Isso também diz respeito, irmãos, à adoração. Às vezes nós vemos assim coisas terríveis. Essa semana eu não sei nem se aquilo era verdade ou não. Estavam divulgando na internet um pastor, não sei o nome dele, que estava abençoando, fez uma oração abençoando uma série de armas. Então, Deus, ele tem a forma como ele quer ser adorado também. Ele deixou para nós aquilo como ele quer ser adorado. Eu não posso fazer algo errado e dizer que eu estou adorando a Deus naquele erro. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu penso que devo adorar a Deus.
A adoração a Deus é do jeito que Deus quer que nós o adoremos. E isso está revelado na sua palavra. Isso está revelado na sua palavra. E aí, irmãos, eu gostaria nesse momento assim de fazer até um desafio aos irmãos, né? Aí você pode achar pesado, difícil o estudo da palavra, mas a Bíblia diz, a própria Bíblia diz sobre ela mesma, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, que a Bíblia, que o estudo da Bíblia traz alegria plena, né? O estudo da palavra traz alegria plena. 1 João 15, 11, a parte B. Diz assim: eu lhe disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. A palavra de Deus faz a alegria transbordar em nossas vidas, né? O rei Josias, que assumiu o reinado tão novo, tão novinho, ele nos dá um exemplo perfeito, né? De alguém que seguiu o caminho do Senhor. 2 Crônicas 34, 2 Crônicas, capítulo 34. O rei Josias, ele foi filho do rei Amon, e o pai dele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz assim no versículo 21 do capítulo 33. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, reinou 2 anos em Jerusalém e fez o que era mal perante o Senhor. E no capítulo 34, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No versículo 29 desse mesmo capítulo, então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. No versículo 31, o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Um rapazinho, né? Aquele já não era mais um rapazinho, mas um rapazinho quando assumiu o reinado, um menino de 8 anos de idade. E ele se propôs a seguir o que Deus queria que ele fizesse. E o pai dele fez o que era mal, reinou apenas 2 anos. E Josias reinou 31 anos em Jerusalém. E Deus o abençoou. E a gente se alimentar da palavra traz deleite. No Salmo 119 diz que a palavra é como mel nos lábios, né? É como mel, é como favo de mel na nossa boca, né? Salmo 119 faz essa comparação, essa metáfora sobre a Bíblia. Mas, irmãos, voltando à pergunta do início da lição, né? Quem pode ler a Bíblia? Na verdade, o pastor John MacArthur, ele traz 6 exigências, né? 6 exigências que seriam importantes para responder essa pergunta de quem pode ler a Bíblia. Quando a gente fala em quem pode ler a Bíblia, irmãos, entenda que, na verdade, quem tirará proveito perfeito disso, né? Quem lerá e terá uma compreensão perfeita. Primeiro, você precisa ser cristão. Mas, irmã Soraya, e as pessoas que se convertem pela leitura da palavra? Aí é a questão de quando algumas pessoas já estão com o seu coração aberto, a palavra já foi semeada, ela já ouviu em algum lugar, ou mesmo não, próprio Deus, o próprio Espírito Santo vem trabalhando naquele coração, né? A pessoa tem um sentimento, uma necessidade de Deus, e o seu coração está aberto, ela está em busca, e aí é nesse momento, quando a pessoa está aberta para a ação do Espírito Santo, né? Porque quem revela é o Espírito Santo. Quem nos dá a revelação do que está escrito na palavra, o entendimento, é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso ele diz que nós precisamos ser cristãos. Não estou dizendo aqui com isso, amados, que é proibido
que o não cristão leia a Bíblia. O que eu estou dizendo, o que está se dizendo aqui, é que quem nos revela, né, quem traduz a Bíblia, quem traz compreensão das Escrituras para nós é o Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo que lhe dê a compreensão, ela vai ler a Bíblia, sim, ela pode ler, ela não é proibida de ler, mas a Bíblia será meramente um livro. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Olha aqui, é o Espírito quem revela. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 14 também diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, mais uma vez eu quero reiterar, não é proibido que as pessoas que não têm Cristo no coração leiam a Bíblia. Sim, nós devemos continuar presenteando as pessoas com a Bíblia. Nós não sabemos os propósitos de Deus. O que eu estou dizendo é que é o Espírito Santo quem se revela através da palavra. Ele é que traz a revelação de Deus na palavra. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ela dificilmente terá essa revelação. A segunda exigência é ser diligente. E aqui eu trago o exemplo dos bereanos. Atos, capítulo 17, versos 10 a 12. Atos, capítulo 17, versos 10 a 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando as Escrituras. Isso é ser diligente. Isso é ser diligente. Quando você examina as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é somente a gente ter a capacidade de ganhar uma batalha bíblica. No meu tempo de adolescente existiam batalhas bíblicas, né, na igreja. Atenção, desembainhar a espada, 1, 2. Oséias 6, 3. E a gente tinha que procurar correndo e era aquela agonia e todo mundo queria ganhar. Tudo bem que as pessoas ganhassem ali, sabiam onde estavam os livros da Bíblia, sabem dizer de cor, sabem cantar as musiquinhas, mas não é isso que o apóstolo Paulo queria dizer com manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é conhecê-la. É sim, saber encontrar os versículos que refutam as filosofias, é saber encontrar os versículos que ensinam para alguém que está precisando no momento de dúvida, é saber encontrar o versículo que consola o que precisa de um ombro, é saber encontrar um versículo que fala da alegria, é saber... É conhecer, isso é manejar bem a palavra, é ser diligente, é ser capaz de passear por ela. A terceira exigência é ter o forte desejo, né? Ter o forte desejo de ler, de estudar as Escrituras. Vamos ver para isso 1 Pedro 2,2, para a gente entender o que é esse forte desejo, essa fome pela palavra. 1 Pedro... capítulo 2 e versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Uma criancinha com fome, ela vai gritar, né?
gritar. A gente diz ali, só passa quando der mamadeira. Minha mãe contava, quando ela ainda era viva, que eu, bebezinha, tinha que fazer 2 mamadeiras. E quando terminava uma, não podia esperar, tinha que dar logo a outra. Então, nós precisamos ser assim, como eu era quando criancinha, em relação à mamadeira, ao leite, né? Ter o forte desejo, ter fome da palavra. Às vezes a gente canta, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. E a gente não chega, não lê a Bíblia, às vezes nem presta atenção na palavra de Deus, na palavra pregada. Precisamos ter fome da palavra. Procure pela palavra, procure. Provérbios 2,4. Às vezes nós andamos por caminhos difíceis, subimos montanhas, descemos por trilhas, buscando diversão, buscando um momento de lazer. Às vezes, como nós sabemos, assim, as pessoas que lidam com pedras preciosas escavam rochas duríssimas para ter aquele metal precioso, e algo que está aqui hoje em dia, né? Tão fácil na nossa mão, tão fácil, e nós não lemos. Provérbios capítulo 2, versículo 4, nós esquecemos na estante, muitas vezes, não sabe, ou em algumas casas, né? Não sei se nas casas dos irmãos isso é prática, mas nos cristãos normalmente não, mas às vezes acontece, a Bíblia aberta ali para trazer uma bênção, né? Provérbios 2,4, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Assim como o garimpeiro, né? Fica dias para achar uma pedra pequena, um trabalho árduo, nós também devemos procurar a sabedoria, ter essa avidez, ter essa fome, procurar, né? Dar valor à palavra. Dar valor, valorizar aquilo que está escrito neste livro que Deus deixou para nós, o guia que Deus deixou para nós. Salmo 119, 97. Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Irmãos, é a nossa meditação todo dia. A quarta exigência. Então, irmão, a primeira exigência para que você leia e compreenda a Escritura, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, é ser cristão. A segunda exigência é ser diligente. A terceira exigência é ter o forte desejo pela palavra. A quarta exigência é santidade. Porque se nós estivermos em pecado, vamos ler a Bíblia. Mas sabe quando diz que nós já teremos, o Espírito já estará extinto, ele já não falará mais ao nosso coração? Então a pessoa que está em pecado não pode? Pode e deve, né? Pode e deve. E aí, quando você começa de novo e vai tendo desejo e sendo diligente, aí as coisas vão voltando ao seu lugar. Mas a santidade é algo que Deus exige de nós. Ele não diz assim, se você quiser, seja santo. Eu tenho ouvido às vezes algumas pessoas dizerem, a Bíblia são conselhos que Deus deu em determinada época. É o imperativo que é usado ali. Sede santos, né? Sede santos, como eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Tiago 1,21. Vamos ler o que diz Tiago 1,21. Tiago capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que texto lindo! Despojando de toda a impureza, tira tudo que não presta, né? Santifica, muda, transforma. Acolhei a palavra em vós implantada. Então, isso é santidade. Então, ser cristão, ser diligente, ter o forte desejo pela palavra, santidade, ser controlado pelo Espírito Santo. Controlado pelo Espírito Santo. O texto em Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos significa que o Espírito Santo estará em controle constante. Observe, irmãos, que o texto faz uma analogia. Não se embriague com o vinho. Quando a pessoa está embriagada, é o vinho quem domina a sua mente. O seu andar, o seu caminhar, a pessoa vai trôpega, né? Mas ao contrário, seja cheio do Espírito. Então é o controle total do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem precisa controlar a nossa vida. Então, ser cristão, ser diligente, ter o forte desejo pela palavra, ter santidade e ser controlado pelo Espírito. E por último, ter uma vida de oração. Observe, irmãos, também, como eu disse lá no começo, né? É algo que é cíclico. Uma coisa depende da outra, uma coisa depende da outra, uma coisa depende da outra e ajuda a outra. Aí você vai dizer assim, mas eu não estou vivendo em santidade. Continue fazendo, porque aí você vai, à medida que você lê, à medida que você tem o desejo, à medida que você é diligente, a santidade vai chegar. Se deixe controlar pelo Espírito. Coloque a si mesmo fora do centro, né? Efésios 1, 15 a 18 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo estava sempre falando que ele estava orando pelos irmãos, né? É a questão da atmosfera, você viver num ambiente cuja atmosfera é de oração. Você saber que tem alguém orando por você e que você também ora por alguém. Essa mutualidade da oração é muito importante. Eu tenho passado por uma experiência recentemente que eu tenho sentido realmente sendo sustentada pela oração daqueles que estão ao meu redor. Porque, irmãos, os livramentos que me têm acontecido são do sobrenatural. É Deus agindo. Eu consigo ver a proteção de Deus em todos os meus caminhos. E eu tenho plena convicção no Senhor que essa proteção é porque tem alguém orando por mim. E o Senhor está indo adiante de mim. Que nós possamos, então, irmãos, confiar plenamente no Senhor. Deixar nas mãos dele, né? Orar, entregar as nossas vidas e todos os nossos caminhos ao Senhor. Sendo diligentes, tendo forte desejo, uma fome pela palavra, dar valor à palavra de Deus, buscando viver a santidade sob o controle do Espírito Santo e estimulando-nos mutuamente a uma vida de oração. Irmão, a irmã quer ter vida plena, alegria plena, exercite-se na leitura da palavra, no estudo da palavra, no conhecimento de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor Deus amado, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra tão rica, que preenche todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor deixou esse guia maravilhoso para nos orientar como nós devemos viver, fazer, andar. Muito obrigada, meu Senhor. Pai de infinita bondade e misericórdia, eu te peço que o Senhor nos guarde em todos os nossos caminhos. Eu te agradeço, Pai, por cada livramento que o Senhor tem dado na minha vida, na vida dos queridos, Pai. Eu agradeço pela tua ação na vida de cada irmão que está ouvindo essa lição, seja onde ele estiver, porque eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor tem agido, Pai, na vida de cada pessoa que está ouvindo aqui. Ó Pai, se tem alguém que está ouvindo e quer te conhecer, Pai, toca no coração desta pessoa. Dá-lhe, Pai, o forte desejo pela Tua palavra. Que seja tocado e que possa ser cristão, possa conhecer-te como Senhor e Salvador da sua vida e trilhar o caminho de conhecer-te mais e mais. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.